O momento é muito sério, o momento é difícil, o momento é complicado. O momento em que a gente deve falar de coisas muito sérias a nível espiritual, né? Nós como cristãos, como pessoas conhecedoras de Deus, conhecedoras da palavra, e eu creio que todos aqui têm o Espírito Santo. Se você não tem, eu te recomendo a buscar o Espírito Santo, que dê lugar ao Espírito Santo, que ele possa entrar no seu coração, que você possa entregar a sua vida para Jesus, que você possa viver uma vida diferente, porque os últimos dias, irmãos, são dias pesarosos. A igreja pode ser perseguida a qualquer momento e já está sendo perseguida em muitos lugares. Em muitos lugares a igreja está sendo perseguida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não existe mais um tempo para a diversão evangélica. Já não existe mais um tempo para brincar de ser cristão. Isso não existe, meus irmãos, porque em realidade, muitas e muitas denominações estão brincando de ser cristãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia um momento em João, capítulo 4, versículo 35, que você possa ler aí, que nós possamos ler alguns trechos da palavra de Deus. Você sabe o que é o despertador que você põe para você acordar de manhã? Quantos aqui usam despertador para acordar de manhã? Olha só, irmãos, estão dormindo tarde, aí precisa pôr despertador, né? Existe um despertador biológico, né? Alguns pastores aqui, alguns irmãos, eu creio que já tem um despertador biológico, né? Ele põe o despertador para despertar, mas 3 minutinhos antes, 5 minutinhos antes, ele já acorda. É assim, não é? Acontece comigo algumas vezes, mas algumas vezes, se eu não pôr também, eu passo diretão, viu, irmãos? O que é um despertar para a igreja, irmãos? Como é um despertador para a igreja? Como é, né, acordar a igreja, irmãos? É algo sério, irmãos, porque falar de uma igreja dormida, irmãos, uma igreja de cabeça baixa, uma igreja sem avivamento. Como eu disse para vocês, eu creio que somos batizados com o Espírito Santo. Então pessoas que são cheias do Espírito Santo são sensíveis aos sinais dos últimos dias. Nós somos sensíveis à voz de Deus. Isso nos leva a refletir o quanto nós estamos perto de Deus, né? Quanto nós estamos buscando de Deus. Salmo 91 diz que o que habita el esconderijo del Altíssimo morará bajo la sombra del Onipotente. Quer dizer, a pessoa que está abaixo da sombra do Onipotente é aquele que está perto de Deus. Amém? Para você estar à sombra do Onipotente, você tem que estar perto de Deus. Agora nós falamos de uma igreja dormida, de uma igreja de cabeça baixa, de uma igreja que o Senhor já chamava essa igreja a levantar os olhos há milhares de anos atrás. Versículo 35. Eu acho que eu estou precisando de óculos, viu, irmãos? Não tenho certeza não, mas... Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo... Erguei os vossos olhos e vedes. Tem uma tradução que diz: abri os vossos olhos e vedes. Erguei os vossos olhos e vê o que, irmãos? O que Jesus chama a atenção? Naqueles dias Jesus já chamava a atenção. Os campos, irmãos. A colheita parece que foi antecipada. Se nós estávamos pensando que a colheita ia demorar um tempo mais, já é hora de despertar, mas um despertar mais fervente, irmãos. Um despertar mais, não é aquele despertar de colocar as outras pessoas para fazer, ou de simplesmente lembrar fulano que ele tem que fazer. É hora de despertar e nós mesmos colocarmos a mão no arado, se você ainda não colocou. Se você ainda não colocou a mão no arado, é hora de você colocar a mão no arado. Nós estamos chamando a igreja a despertar. A igreja, quando nós levantamos a nossa voz como pregadores, irmãos, nós já estamos analisando tudo o que está acontecendo. Os pastores que estão aqui, eles se põem a analisar as coisas que estão acontecendo. Eles estão vendo coisas que talvez você ainda não viu. Mas, irmãos, os tempos que estamos agora, é um tempo difícil. É um tempo complicado.
Temos missionários na África, temos missionários na Ásia, temos missionários aqui no Brasil, no Nordeste, por toda parte. E vamos, se Deus quiser, vamos enviar mais e muito mais. Mas o tempo, irmãos, é tão curto que tem hora que me dá uma angústia no coração. Me dá uma angústia de pensar, Senhor, as almas, Senhor, as almas. Amém? Porque ao mesmo tempo nós olhamos assim e vemos aquele evangelho fajuto, aquele evangelho fingido, aquele evangelho falso, aquele evangelho adulterado, aquele evangelho, irmãos, maquiado, aquele evangelho vestido com uma máscara de hipocrisia, este evangelho que traz você para a casa de Deus, dizendo ser a casa de Deus, dizendo vem que você vai ser curado, vem que você vai ser abençoado, vem que você vai receber um milagre. Eu não tenho nada em contra disso, eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua vida. Mas esse não é o verdadeiro propósito de vir para o evangelho. O verdadeiro propósito de vir para o evangelho não é para você enriquecer. O que você vai fazer com a riqueza? Se Deus te deu riqueza, se Deus te prosperou, glória a Deus por isso. Mas tira o teu coração daí. Tira o teu coração daí. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? Tem bens materiais? Viva como se não tivesse bens materiais. Está precisando de uma cura? Está precisando de um milagre? Só vai servir a Deus se Deus te curar? Só vai servir a Deus se Deus operar um milagre? Olha para você ver, examina a Escritura, irmãos. Hoje eu estava lendo a palavra, irmãos, e como eu estou dizendo para vocês, vou ter que... Próximo dia vocês vão ver o de óculos. Não se assusta não. Irmãos, vendo a Escritura, irmãos, lendo, meditando, a Bíblia leva você a uns lugares maravilhosos. Você entra ali e vê o povo de Israel ali, irmãos, como eu vi hoje. Você vê o povo de Israel caminhando debaixo de sinais e maravilhas. Olha para você ver, o Egito, irmãos, contemplou a ira de Deus, e Israel contemplou a glória de Deus. A glória de Deus se manifestou, a terra de Gósen não foi tocada por nenhuma praga, irmãos. O Egito totalmente dilacerado, até a morte dos primogênitos, irmãos, a Páscoa, o anjo da morte saltou por cima da terra de Gósen. Depois o povo de Israel começou a caminhar, irmãos, e caminhando em uma direção tortuosa, encontraram-se com o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Você pode imaginar você chegar ali no Araguaia e o Araguaia abrir de um lado para o outro? Você já cai no chão desmaiado, alguma coisa acontece contigo, você se converte na hora. Agora imagina o Mar Vermelho se abrindo, irmãos, e o povo de Israel passando em seco. Logo depois, tudo cobriu os egípcios, aqueles que jamais viram o povo de Israel ser escravos. Entrando no deserto, maná do céu, codornizes, água da rocha, Deus curando mordida de serpente no deserto. Você sabe o que eu quero dizer para você? Não entraram na terra prometida. Todas essas maravilhas foram contempladas por Israel, mas não entraram na terra prometida. Você que está servindo a Deus aqui porque Deus te curou, não é firmeza isso. Você que está servindo a Deus aqui porque Deus te prosperou, isso não é uma firmeza em Deus. Vem uma perseguição, o seu dinheiro acaba e você larga Deus. Vem outra enfermidade no teu corpo e você vai blasfemar de Deus. Eu quero olhar para a igreja e eu quero, irmãos, assim eu acho que é o mesmo Deus colocar o sentir no coração dos pastores, dos profetas, dos obreiros. Nós queremos olhar para a igreja, não queremos contemplar uma igreja frágil, queremos contemplar pelos olhos de Deus uma igreja vigorosa, no Espírito, irmãos, uma igreja firme, uma igreja que esteja disposta a enfrentar a boca dos leões. Porque a boca dos leões virá. Vai vir a boca dos leões.
E é aí que o verdadeiro cristão será provado, irmãos. É aí que o verdadeiro cristão vai ver que a porta é estreita, o caminho é apertado. Não é de qualquer forma que você vai entrando no céu. Não é, irmãos, hoje não podemos ser cristão light, ser cristão dietético, não. A nossa mente é renovada. Não é assim que disse a palavra de Deus? Não é assim que disse a palavra de Deus? Você não é um ser humano comum, você não é daqui, você tem um passaporte celestial. Se comporta como um verdadeiro filho de Deus. O teu Pai é o Criador de todas as coisas. E eu quero que você contemple isso na sua vida. Receba a autoridade de Deus para pisar serpentes e escorpiões. Tira o materialismo do nosso coração, Senhor. Tira, Senhor, o materialismo do nosso coração. Senhor, tira da nossa mente, Senhor, tudo que seja estar pegado com esta terra. Tudo, irmãos. Versículo 35 disse que os campos estão verdes, estão maduros, né? Brancos. E aqui disse assim, olha, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário. Desde já ceifa a colheita para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Amém? Esse campo está preparado para a grande colheita, irmãos. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu não tenho dúvida disso, não. Tem hora que eu vejo aqui, eu vejo irmãos aqui, eu contemplo a vida de vários irmãos, a gente analisa, tem momento que você pensa assim, Senhor Jesus, eu preciso de um pouquinho disso aí. Eu preciso ter este avivamento, eu preciso ter essa coragem. Tem irmãos aqui que eu acho que eles não dormem na casa deles não, acho que eles não sabem nem o colchão deles como é que está, irmãos. É ir para lá, é ir para cá, é fazer a obra de Deus, é fazer missões, é fazer o que Deus manda. Esse espírito, irmãos, tem que contagiar toda a igreja. Nós não podemos ficar de braços cruzados não, irmãos. Olha só, o nosso amado pastor e a esposa, de repente decidiram tirar um momentinho, falou, vamos né, lá em Israel, ver a Terra Santa e também comemorar um aniversário. Deus, lá, irmãos, o inimigo começa a perseguir, chega lá, não tem jeito, tem que ficar debaixo da escada. Vocês acham que isso é brincadeira? Isso é coisa séria. Vamos lá na África, vamos, pastor, mas o que tem lá? Lá tem malária. Quer não, pastor? Muito, né, irmão? Como é que é o irmão? Tem um irmão lá no Nordeste que eu acho que ele não sabe nem a conta de quantas malárias ele pegou, né, irmãos? A Ana que gosta lá. Mas será que pela malária nós não vamos? O que Paulo afirma dizendo? É o passado? É o porvir? É a angústia? É a espada? O que nos separa do amor de Cristo? O que te separa do amor de Cristo? Olha para você ver aí, Hebreus capítulo 10, versículo 38, para você ver o que a Bíblia fala para nós. Para nós, todos que estamos reunidos aqui. Né? Pastor Geraldo que gosta muito dessa mensagem. Nós até perdi o cor da garganta pregando essa palavra poderosa. Que é uma palavra poderosa, é uma palavra para os últimos dias, né? Só que ele não foi aí, ele ia mais no capítulo 11. Eu gosto demais do capítulo 11 também. Mas o meu justo viverá? O meu justo viverá? E se ele retroceder? E se ele retroceder? E se ele desanimar? O que nós temos para nós, igreja? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós éramos, irmãos, a escória do mundo. Nós estávamos totalmente rejeitado, nós não tínhamos direito a nada. O Senhor Jesus Cristo vem, é crucificado, derrama o seu sangue por nós, irmãos. O apóstolo Paulo aceita o desafio. Deus encontra Paulo, derruba Paulo, tira a cegueira de Paulo, entrega Paulo como um profeta, como um homem de Deus, como um apóstolo para os gentios. Hoje nós estamos aqui reunidos aqui dentro deste templo, contemplando aqui a glória de Deus através do louvor, agora escutando a palavra de Deus, meus irmãos, mas nós vivemos pela fé.
Nós não podemos estar aqui por coisas fúteis. Nós não podemos estar aqui com a cabeça agachada. Nós não podemos estar aqui olhando obstáculos. Nós não podemos colocar tropeços e dizer, não, isso aí é muito grande, não vou ultrapassar. Você vai passar em nome de Jesus. Olhe pelos olhos da fé e contemple que os campos estão brancos já para a colheita. Isso não age no teu coração, o amor por estas almas que estão perecendo. O pastor falou aqui no altar algo que eu estava lá em casa hoje lendo a Bíblia e Deus tocava no meu coração. Deus pode entrar lá dentro daqueles túneis lá, pegar um terrorista daquele e transformar ele lá dentro lá. Antes dele morrer lá, ele vai aceitar Jesus como salvador da alma dele, porque normalmente eles vão morrer ali dentro daqueles túneis. Porque se Israel conseguir entrar dentro de um túnel daquele, irmão, aquilo vai virar uma carnificina terrível, irmãos. E agora você imagina onde vai parar essas pessoas que mataram crianças, estruparam mulheres, fizeram uma coisa terrível, acreditando que vão morar num paraíso. Olha o que o diabo faz com a mente dessas pessoas. E eu e você que temos a mente renovada, e eu e você que temos um coração restaurado, às vezes nos detemos pelo medo. O medo detém a muitas pessoas, o medo paralisa. O medo te afronta. Simplesmente de ver uma imagem, as suas pernas tremem. Pastor, e o que está acontecendo então nessa situação? Nessa situação você não está cheio do Espírito Santo. Aconteceu com Pedro? Aconteceu. Pedro não estava cheio do Espírito Santo. De repente ele viu Jesus sendo preso. De repente ele viu Jesus ser chicoteado. Meu Deus, dizia Pedro, aquele que levantou o paralítico, aquele que curou o cego, olha lá como estão fazendo com ele. De repente ele carregou a cruz. E de repente Pedro decidiu negar ele, disse, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. Mas depois de Atos capítulo 2, isso não aconteceu jamais com Pedro. Depois de Atos capítulo 2, Pedro nunca mais foi a mesma pessoa. No capítulo 3, se você quiser abrir de Atos, você vai encontrar uma situação que eu gosto muito de falar dessa situação, porque essa situação, ela tem que revelar a igreja que nós somos. No capítulo 3, você vê Pedro e João indo orar no templo. O que eles iam fazer? Orar. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Vamos orar. E foram orar. Quando chegaram na porta do templo, o que havia na porta do templo? Havia um paralítico. O que esse homem fazia ali, irmãos? Ele vendia doce? Ele trabalhava naquele lugar? Ele era um mendigo, um pedidor de esmola. Olha para você ver a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século não tinha templos bonitos, não tinha aparelhos de som bonito, não tinha microfones bonitos. Quando Pedro pregava sem microfone, ganhava 3.000, 5.000 almas. A atenção do povo era totalmente voltada para o evangelho, para a pregação. Aparecia uma pessoa endemoniada, o demônio não tinha vez, não tinha hora, era expulsada, aquela pessoa era libertada. Agora chega Pedro e João, olha aquele homem, e aquele homem estende as mãos, esperando receber um dinheiro, uma moeda de ouro, uma moeda de prata, e naquele momento eles olham fixamente para aquele homem, e faz o que a igreja deve fazer hoje, irmãos. A igreja tem que ter, a igreja deve receber esta autoridade de novo, ainda que isso não seja importante, ou não seja o mais importante, mas a igreja tem que ter esta autonomia, a autonomia de curar,
curar, autonomia de repreender demônios, autonomia, irmãos, de dizer eu não tenho ouro e não tenho prata. Porque a igreja de hoje não faz isso? Porque a igreja de hoje é rica. A igreja de hoje, irmãos, é uma igreja rica, uma igreja de grandes templos. É uma igreja milionária, é uma igreja de muito dinheiro. E eu estou falando para você, este dinheiro corrompeu a maior parte da igreja mundial. Pastor, e como que o senhor fala isso, irmãos? Eu tenho que falar isso porque isso é a verdade. E nós não podemos aceitar. Oremos pela igreja no Brasil. A igreja do Brasil é uma potência, mas está com a cabeça agachada. A igreja tem o olho colocado por outro lado. Não está olhando para a cruz, não está olhando para o Calvário. Está olhando, irmãos, para as coisas materiais. Infelizmente, grande parte da igreja está olhando para as coisas materiais. Não tenho ouro e não tenho prata. Foi para o templo liso, sem dinheiro, mas chegou lá e entregou uma bênção extraordinária. Mas aquilo que eu tenho eu te dou. O que você tem hoje, meu irmão? Em nome de Jesus Cristo, autoridade. Uma autoridade que não é minha, uma autoridade que vem do alto. Olha para você ver, eu não vou fazer por mim, eu vou fazer por Ele, pelo que Ele fez. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Amém? Colossenses capítulo 3. Olha só, irmão, daqui eu enxergo. Eu não posso chegar perto, né? Vocês é assim também ou é só eu mesmo? Que isso, irmão? 50 de janeiro não é nada. Se Jesus vem hoje, você vai para o céu, meu irmão? Se Jesus vier hoje, você vai para o céu ou não vai? Amém? Qual será o seu galardão? O que você vai receber na presença do Senhor? Como o Senhor vai olhar para você? Tudo que você tem feito será passado pelo fogo, tudo. Salvação não é por obras, mas as obras testificam quem você é. As obras testificam quem você é. Eu achei engraçado, hoje eu estava falando com minha esposa, irmãos, quem está vivo para Deus, está morto para... E quem está morto para Deus, está vivo para... Qual lado nós estamos, né, irmãos? É uma decisão que você toma com o Senhor. E essa decisão, ela é tremenda, verdade? Ela é tremenda porque o filho pródigo disse, me levantarei e irei ter com meu pai. O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que quer vir em pós de mim, renuncie-se a si mesmo e me segue. Né? Existe aí uma decisão que você tem que tomar. Existe aí, irmão, uma atitude. Você tem que ter uma atitude. Você tem que desprezar o pecado. Alguém disse assim, odiar. Odiar não é de cristão, não tem que odiar. O cristão tem que odiar sim, mas é odiar o pecado. Você tem que sentir raiva, mas não é de outras pessoas, é raiva do pecado. Você tem que sentir nojo do pecado. Tira o pecado da sua presença, tira o pecado. Você é uma pessoa santificada por Deus, o Espírito Santo habita em você. Você é um vaso de honra, então tira os teus olhos das coisas pecaminosas. E não pense que o diabo não vai te oferecer, o diabo vai te oferecer todos os dias o pecado. Ele é insistente, ele é teimoso. Muito teimoso. Alguém dizia que se o cristão tem a perseverança que tem o diabo, ele não caía. Né, irmãos? Será que essa é uma virtude de Satanás, irmãos? Ser perseverante? Irmãos, irmãs, nós devemos ser perseverantes. Perseverantes na fé, perseverantes no amor. Quem falou para você que ia ser fácil, né? Mentiu. Se falou para você que ia ser fácil, mentiu. Porque Jesus não falou isso. Jesus não falou isso.
Você acha que renúncia é coisa fácil? Você acha que amar o teu irmão é coisa fácil? Hoje o cristão seleciona quem ele gosta e quem ele não gosta. Tem cristão por aí selecionando o que ele gosta e o que ele não gosta. Eu falo para Deus, Senhor, não deixa essas coisas acontecer comigo não, irmãos. Não deixa essas coisas acontecer com a gente não. Que nós não façamos acepção de pessoas. Que nós não estejamos escolhendo grupinhos para nós, irmãos. Aqui nesta igreja, graças a Deus isso não tem acontecido, mas eu já estive em outros lugares que isso aconteceu e foi uma ruína terrível. Seja amável e sincero com todos, seja verdadeiro, espontâneo. Amém? Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua vida. Olha para você ver, portanto, disse o capítulo 3, o versículo 1 de Colossenses, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. No Evangelho de João capítulo 3, o Senhor disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. E aqui ele disse, ressuscitados com Cristo, da vossa vã maneira de viver, irmãos. Antes vivíamos uma vida terrível, né? Meu testemunho é fraco, mas aqui tem uns aqui que o testemunho deles são mais fortes que o meu, né? Eu trabalhava no Barjaó e o cara do Barjaó, quando eu saí de lá, ele falou assim, você já era crente há muito tempo. Olha só para você ver, irmãos, tanto que o meu testemunho era fraco. Mas Deus é Deus para salvar todos, né, irmãos? A gente já nasceu no pecado, né? Tem que aceitar Jesus. Você acha que você é bonzinho, que você não vai ter que aceitar Jesus? Você vai ter que aceitar Jesus também, né? Mas aqui tem uns irmãos aqui que me deixam impactado, irmãos. Testemunho deles é forte demais da conta. Eu falo, Jesus, nem no Egito não viu coisa tão grande assim, Senhor. Deus é poderoso, irmãos, Deus pegou. Olha, um dia nós estávamos em Panamá, irmãos. Um dia nós estávamos em Panamá e olhamos um mendigo, irmãos. Eu estava com um irmão, o pastor Ricardo, um apóstolo também. Ele não se chama de apóstolo, eu digo que ele é apóstolo. Nós vimos um mendigo enfiando a mão no lixo para pegar uma comida, irmãos. E quando o mendigo enfiou a mão no lixo assim, a mão dele saiu cheia de gussanos, cheia de bicho assim, no braço dele. Aquela é uma imagem terrível. E o pastor Ricardo começou a chorar. E eu achei interessante, porque nós estamos contemplando a situação do mendigo, seguramente o coração dele quebrantou. E ele disse, sim pastor, meu coração se quebrantou, mas eu vi que era como se eu fosse aquela coisa lá no lixo e Deus teve que enfiar a mão lá para me tirar de lá. É como se fosse Deus enfiando a mão lá no meio daquelas coisas sujas, para tirar eu do meio daquelas coisas sujas ali, daquele lixo ali. Você sabe aonde Deus te tirou? Você já contemplou o que Deus fez na sua vida? Você tem que agradecer todos os dias pelo que Deus fez na tua vida. E essa mocidade que está aqui, esses meninos e meninas que estão aqui, adolescente, se você não viveu o mundo, agradece a Deus e não queira viver. Não esteja aí sentindo curiosidade para viver as coisas do mundo, não. Será que é bom? O mundo não tem nada bom. Quem nos dera poder servir a Deus desde pequeno, né? Quando eu aceitei a Jesus com 20 anos, eu dizia para a minha família, eu dizia, eu aceitei Jesus tarde demais. Claro que Deus tem o tempo dele, mas eu dizia, eu aceitei Jesus tarde demais. Eu devia ter aceitado antes. Amém? Ministério na nossa vida, irmãos, se você está morto para o pecado, se você já ressuscitou com Cristo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, eu quero dizer para você, o teu ministério, você olha aqui, chega, a igreja tem, hoje oramos por um país, temos aqui as bandeiras, você ora na vigília, você fala assim, eu quero ser um missionário, eu quero ir para fora. Você que está agora começando a sua vida aí nas coisas de Deus, deixa eu dizer uma coisa, começa o teu ministério dentro da tua casa. E eu acho que nós aqui da igreja devemos falar muito disso. Vamos ganhar a nossa família para Jesus. E eu vou contar aqui, não para exaltar a minha vida, não para exaltar a vida da minha esposa. Eu quero contar um testemunho desse para vocês, já daqui a pouco nós vamos terminar, não vai demorar muito. Nós chegamos no Panamá e a família da minha esposa, quase ninguém era cristão. Quase ninguém, irmãos.
E lá Deus fez uma obra transformadora na vida de toda a família da minha esposa. Já aqui, a minha família, irmãos, não tem um membro da família que eu não preguei o Evangelho. Já temos vários que aceitaram a Jesus Cristo. A minha mãe, as minhas irmãs, meu irmão menor não. Mas irmãos, temos que começar dentro de casa. Será que você tem vergonha de falar do Evangelho na reunião familiar, no churrasco? Será que você agora se sente envergonhado pelo que está acontecendo na tua vida? Você chega lá àquela reunião, onde todo mundo bebia, onde todo mundo ficava bêbado, e agora você chega lá com um testemunho. Só de você dar o teu testemunho já é um impacto para a tua família. Deus já vai fazer uma obra na tua família, Deus já vai notar que tem algo diferente. Eu tinha 6 anos sem falar com o meu irmão mais velho, quando eu aceitei Jesus. E eu tive que tomar uma decisão, porque eu escutava as pregações, e eu ficava no banco assim, eu chegava a mexer no banco de um lado para o outro assim, ó. Meu Deus, eu tenho que perdoar, Jesus, eu tenho que perdoar. Irmãos, o tal do orgulho é uma coisa terrível, né? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui dentro que estão nessa condição, né? Que você tem que perdoar e ainda não conseguiu vencer isso. Mas vai orando a Deus, Deus vai te dar força, Deus me deu força. Um dia nós estávamos trabalhando ali perto daquela fábrica da Fricó, ali era um pasto ali, nós estávamos tirando semente ali naquele... E eu fui buscar uma água e de repente meu irmão vinha caminhando assim, e eu dei um impacto nele assim, eu falei, quero te pedir perdão. Não sabia outra coisa que dizer, irmão. E ele ficou assim como que, né, pálido assim na minha frente, falou assim, não, está perdoado, nós dois, eu também quero te pedir perdão. No outro domingo meu irmão estava na igreja. Eu não precisei nem convidar ele. No outro domingo ele estava na igreja. Ele disse, o Deus que mudou a vida do meu irmão, eu quero aceitar esse Jesus. Amém? Isso é o poder de Deus na nossa vida, meus irmãos. Vamos evangelizar a nossa família. Você agora é uma nova criatura, você ressuscitou em Cristo. Agora a sua boca tem palavras de bênção, tem palavras de vitória. Agora você é uma pessoa que vai dar bom testemunho dentro da sua casa. Olha para você ver o que disse o versículo 3 ainda. Ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Acho que é Mateus capítulo 6, versículo 33, o que disse para nós? Buscar em primeiro lugar. Olha aí o que o cristão apronta para a vida dele. Vem aqui na frente, aceita Jesus Cristo e disse, agora meu irmão, agora você já não vai buscar as coisas dessa terra. Eu anotei alguns versículos, irmãos, porque a mente da gente também, depois dos 50 de janeiro, não fica tão boa não. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, disse, portanto, procurai com zelo os melhores dons, as coisas que são do alto, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, disse, segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, disse, procurai apresentar-se a Deus aprovado. São coisas do alto que você tem que buscar agora. Já você não busca mais as coisas da terra, você busca agora as coisas do alto. Em primeiro lugar você busca a Deus. E nesse versículo do capítulo 6, versículo 33, vem uma promessa. A promessa disse que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas, o que vai acontecer? Elas serão acrescentadas na sua vida. Então despreocupa. Deita na tua cama despreocupado. Não precisa você estar afligido com o que comeremos ou com o que beberemos, porque o mesmo Deus que cuida dos passarinhos cuidará de você também. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, meu irmão, minha irmã. Mas o versículo que eu quero chegar aqui em Colossenses não é o versículo 1. Quando você vai no versículo 2, disse, pensai. Deus está falando para você que agora que você ressuscitou, agora que você é uma nova criatura, o teu coração e a tua mente deve estar colocada nas coisas celestiais. Aqui nós temos ganhadores de almas. E eu tenho certeza, sim ou não, pastor Geraldo,
que não existe nada melhor para um pregador que ver uma pessoa se arrepender dos seus pecados. Não existe, irmão. Você pode dar o que você quiser dar para um pregador. Vou te dar um carro, vou te dar uma casa. Existe muito disso no mundo todo, né? Já vi muito isso, já fizeram comigo também. Mas, irmãos, quando uma alma aceita Jesus, quando uma alma se entrega, não existe, irmãos, comparação de alegria. Você chora, você ri, você abraça aquela pessoa e você tem um desejo muito grande que essa pessoa permaneça, porque vir à frente e aceitar Jesus é só o primeiro passo. É só o primeiro passo. Agora essa pessoa tem que caminhar uma jornada. E nós lemos aqui que o ceifador, tanto como o semeador, se alegram, porque aqui estamos semeando, mas talvez possa ser que o ceifador já vai ser outro lá na frente, né, irmãos? Paulo semeia, Apolo rega aí as plantas e Jesus colhe, sim ou não? Mas nem Paulo, nem Apolo não é nada, simplesmente instrumento nas mãos de Deus. Jesus Cristo é tudo em todos. Então toda honra e toda glória e todo louvor seja dado àquele que morreu na cruz, que pagou o preço verdadeiro pelas almas. Nós simplesmente cumprimos o ministério que Deus tem dado na nossa vida. E quando ganhamos 1, 2, 3, 4 mil almas, ainda não fizemos nada e não temos que nos ensoberbecer por isso, porque simplesmente estamos fazendo o que é a vontade de Deus, né? Versículo 3, a palavra de Deus disse assim, ó. Pois morrestes e a vossa vida está oculta ou escondida em Cristo Jesus. Você já não tem vida própria. Isso é o que a Bíblia está dizendo para você. Você já não tem vida própria. Então não começa com mimimi, com chororô, dizendo que você não vai, que você vai. Você não vem aqui com chororô porque você vai. Você vai. Ai, mano, você vai. Nem que seja arrastado, mas você vai. Nem que seja na barriga do peixe, mas você vai. Em nome de Jesus. Sim ou não? Ah, pastor, é que eu gosto tanto de piqui. Nós leva piqui para você. Pode ficar tranquilo. Pastor Geraldo viaja, leva um piqui para o irmão. O irmão gosta de piqui, vai o piqui para ele. Nós não vai levar carne, essas coisas que não tem jeito de passar, não. Mas a piqui nós manda. Né? Café também. Cada vez que nós vai lá para o Panamá agora, minha mulher enche uma mala de café e a outra de roupa. Eu não sei para quem que ela dá tanto café, irmão, mas é café para o avô, café para o pai, café para o tio, café para o primo. E eu não tomo café, tenho que comprar uma mala de café, irmãos. Imagina que a polícia para nós na fronteira e fala, vamos abrir esses pacotes de café para ver o que tem dentro, né, irmão? Mas é assim como eu estou dizendo para você, a sua vida já não é sua. Você agora é de Deus. É por isso que o seu rosto resplandece, é por isso que o seu coração se alegra, é por isso que você não aguenta esperar às 6 da tarde para vir para o culto, é por isso que quando louvam aqui, Deus fala contigo, Deus fala com o irmão outra coisa, Deus fala com o irmão outra coisa, é por isso, meu irmão, que você ajuda a obra de Deus financeiramente, é porque Deus habita na sua vida. E a sua vida está escondida nele. O diabo não pode tocar mais na sua vida. Não dê um passo em falso. Ouça bem o que eu estou dizendo para você. Não dê um passo em falso. Hoje você é um adversário de um inimigo terrível e cruel. Não pense assim, eu vou sair daqui um momentinho e depois eu volto. Não dá oportunidade, não. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Está passando por lutas e provas, segura na mão de Deus. Se está afundando no oceano, clama pelo Senhor, que o Senhor vai te levantar daí. Amém?